texto que nós vamos ler, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos meditar juntos no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim o texto: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Os homens e a sua soberba, é impressionante. E certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, o seu semblante já não era triste. E eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eu quero continuar lendo a partir do verso 21. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual, para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. E assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos,
uma medida de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli e Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Amém? Esse texto me emociona muito e me ensina muitas coisas. Algumas coisas que não têm a ver exatamente com o que eu quero dividir com vocês nesta manhã, e com as mamães aqui nesta manhã, talvez eu gostaria de dividir com os homens primeiramente. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe dois comportamentos que são muito nocivos na masculinidade que a gente aprendeu a viver. Esta ideia do provedor que se sente autorizado a definir o que é melhor para a sua mulher. Eucana tem tanta pretensão de que ele é um excelente provedor, que ele não entende que provisão não tem a ver apenas com botar comida na mesa. E o texto diz que Eucana fazia questão de dar abundância e fartura para Ana, mais do que ele dava a Penina e aos filhos e filhas dela. E ele julgava que a felicidade ou que a satisfação de Ana estava realizada a partir do fato dele ser um bom marido que colocava comida na mesa. Talvez nós homens fomos ensinados pelas gerações passadas que este é o lugar do homem: prover sustento, quando a necessidade de Ana não tinha a ver com casa e comida. Tinha a ver com afeto. Ela tinha necessidades no seu coração, na sua alma. Haviam sentimentos ali que Eucana simplesmente ignorava. E talvez, já neste momento da história, onde a polêmica que rola na sociedade são sobre estes cursos da vida, né? Como Legendários, e agora um ator famoso decidiu fazer um curso para resgatar a masculinidade. Eu me pergunto, será que o que vão ensinar aos homens é a importância de entender uma provisão afetiva e não material? A necessidade afetiva dos filhos, a necessidade afetiva de suas mulheres, a capacidade de ouvir, de ser sensível, de não ter respostas prontas, de não se julgar dono da verdade, como Eucana, que simplesmente diz: está chorando por quê? A pergunta dele não é uma pergunta de alguém que espera ou que está aberto e disponível para ouvir os sentimentos de Ana. Não, a pergunta dele é retórica, porque ele pergunta e ele mesmo responde. Porque ele diz: está chorando por quê? Será que eu não sou suficiente para você? Seria importante que Eucana fizesse a pergunta que fez, mas depois da pergunta tivesse a capacidade de fazer silêncio e dedicar um tempo precioso de escuta.
E talvez a pergunta mudasse de tom, em vez de que, está chorando por quê? Será que eu não sou um marido melhor do que 10 filhos para você? Talvez a pergunta correta tivesse um outro tom, que pudesse olhar para ela e dizer: por que você está chorando? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Qual é a masculinidade que a gente aprendeu a viver? A de Eucana? Ou a de Eli? Porque este é um outro comportamento muito comum da masculinidade, que tenta-se, talvez, resgatar. É aquela que acha que as emoções, as lágrimas, as reclamações, o cansaço, a irritação das mulheres é algo que não é legítimo. Eli diz assim: você está bêbada, mulher? Talvez a gente não diga isso, mas os homens dizem: ih, está de TPM. Por isso que está irritadinha. No mundo corporativo tem muito disso. Se um chefe homem autoritário levanta a voz, dá uma bronca e coisa e tal, as pessoas dizem: nossa, o chefe é brabo. Mas se for uma chefa, mulher, que levante a voz e que dê uma bronca, o comentário é: está de TPM. Até quando nós vamos desrespeitar os sentimentos, as emoções das nossas mulheres? Até quando nós vamos ignorar as suas lágrimas? Havia uma mulher chorando, balbuciando uma oração que saía do coração, e o sacerdote, o pastor, ele não teve a sensibilidade de se aproximar dela e de entender que ali havia dor e sofrimento. Para ele era histeria. Dito isso, que eu disse que não tinha a ver com o sermão, mas eu não podia deixar de falar do texto, porque ele é tão explícito. Eu quero dizer às mães e às mulheres, e este é o tema desta palavra nesta manhã, que as lágrimas de uma mãe nunca caem em vão. As lágrimas de uma mãe nunca caem em vão. O Dia das Mães costuma ser celebrado com flores, abraços, homenagens. Mas as Escrituras nos apresentam uma maternidade que também se expressa muitas vezes em meio a lágrimas. As mesmas mães que talvez hoje estejam sendo homenageadas pelos seus filhos, talvez estejam com o coração chorando por eles neste momento, carregando preocupações, derramando lágrimas de angústias. Mas veja, Ana nos ensina a passar pela dor da espera. Ela passa pelo peso da humilhação, ela passa pelo silêncio de Deus, e ela experimenta a profundidade da oração. A história nos ensina que maternidade não é apenas um evento biológico, é um chamado, é um ministério, é um presente, é uma entrega. No mundo onde hoje o discurso que se ouve, e a garotada de hoje não quer ter filhos, já viram, né? Não quero. Não sou obrigada. Porque parece que a maternidade virou um papel social a ser cumprido. E num tempo onde
decidiu se rebelar contra os papéis sociais impostos. Começaram a tratar a maternidade como algo que também seja imposto. E durante um tempo foi, viu? Durante muito tempo, para muitos homens, muitas culturas e muitas sociedades, gerar filhos tinha a ver com exercício de poder, de domínio, de propriedade. Poder ser útil para formar exércitos, para dominar, para conquistar, para guardar a casa. Os homens, inclusive, sofriam quando nasciam-lhes filhas e não filhos. Mas é preciso que a gente entenda, irmãos, que maternidade tem a ver com um milagre de Deus. E aqui tem uma mulher que está chorando pelo privilégio de ser mãe, implorando por poder dar à luz, desejando profundamente ter um filho. Mães que choram por seus filhos não serão jamais abandonadas por Deus. O choro de Ana me remete ao choro de uma outra mulher chamada Mônica. Na tradição cristã católica, conhecida como Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, de Hipona. E Agostinho era um jovem com uma vida totalmente desregrada, viciado em prostituição, em mulheres. Este era o grande problema da vida dele. Perdido em orgias, perdido em busca de verdade, se envolvia com todo tipo de filosofia espiritualista, mergulhou de cabeça no maniqueísmo. E Mônica chorava lágrimas e lágrimas em oração por Agostinho. E um dia chegou a dividir a sua angústia e a sua preocupação com seu filho, com Ambrósio. Ambrósio, bispo de Milão, também conhecido na tradição como Santo Ambrósio, e que haveria de ser no futuro o pregador que levou a palavra de Deus a fecundar e transformar o coração de Agostinho. Mas antes que Mônica soubesse disso, ela vai a Ambrósio dividir as suas preocupações a respeito de seu filho. E Ambrósio lhe dedica uma frase que eu quero dedicar e quero dizer a você, mãe, aqui nesta manhã. Ambrósio olha para Mônica em lágrimas e diz: fique tranquila. Fique tranquila, mãe. Porque não se perderá um filho de tantas lágrimas. Não se perderá um filho de tantas lágrimas. As lágrimas de Ana e as lágrimas de Mônica revelam a mesma verdade, que Deus jamais ignora o coração de uma mãe que ora e chora pelos seus filhos. Creia nisso e tenha nisso a segurança do teu coração. O desejo de Ana me revela uma primeira coisa. Eu quero falar 3 coisas com vocês. A primeira coisa que o desejo de Ana revela é que a maternidade faz parte da natureza que Deus constituiu para a mulher. Veja, irmãos. Primeiro homem, a primeira criatura humana foi criada por Deus
como diz a teologia, ex nihilo, do nada. Do nada Deus criou o universo. E do barro, do pó da terra, Deus faz brotar a vida. Fazer uma vida ser gerada. Deus faz isto a partir da palavra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas depois ele transfere isso para o útero de uma mulher, fazendo-a se tornar criadora de vida. Que coisa poderosa é essa? Gerar um ser humano, gerar uma vida, colocar uma pessoa no mundo. Isso não é um papel social, isso não é uma obrigação do sistema, isso não é uma imposição, isso é uma dádiva e um presente de Deus. O Salmo 127 diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão, é o seu presente. Portanto, o seu filho é um presente de Deus para você. Não deixe que a sociedade, que o discurso da modernidade transforme a beleza, o privilégio, a glória, o milagre de ser mãe em algo que signifique opressão. Não permita isso. É precioso, é milagroso. O mundo hoje parece que tenta reduzir a maternidade a um peso, a uma limitação, ou apenas uma escolha utilitarista. Mas a Bíblia apresenta a maternidade como algo profundamente ligado à essência de como Deus constituiu você, mulher. É claro que nós precisamos discutir a ausência paterna. Mais de 50% dos lares do Brasil são constituídos por mulheres e mães solo que cuidam de seus filhos sozinhas e sustentam sozinhas. Só mais de 50% dos lares. E nós precisamos falar disso. E nós precisamos sim discutir qual o lugar que os homens ocupam nisso. Porque é dia das mães. É claro que elas se alegram com as nossas flores e com os nossos presentes. Mas talvez a pergunta a ser feita é o quanto estão sobrecarregadas, o quanto estão sozinhas, o quanto estão abandonadas, lidando com os dramas, as dores e as angústias de seus filhos. E pais, onde nós estamos? É claro que eu não estou dizendo, irmãos, que toda mulher será mãe biológica ou é obrigada a ser mãe. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não permita que o discurso utilitarista moderno transforme o milagre da maternidade em algo que pareça a você uma obrigação. Filhos são presentes de Deus. Deus colocou na mulher a capacidade de gerar, de acolher, de nutrir, de cuidar, de sustentar a vida. E por isso que Ana sofre, porque a sua esterilidade contrariava um desejo profundo que estava fincado na sua alma. Há algo santo nisso, há algo poderoso nisso, há algo precioso no papel de ser mãe.
Por isso Ana chora. E o seu choro não é capricho. É necessidade. A segunda coisa que eu quero dividir com você é que os filhos, como eu já disse, mas eu quero trazer ênfase agora, os filhos são um presente de Deus, eles são um milagre. Veja que no versículo 27, Ana diz assim: por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fazia. O Senhor me concedeu, o Senhor me deu, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Ana entende algo que a nossa geração atual esqueceu: que os filhos não são uma produção meramente biológica e humana, os filhos são uma concepção divina. O salmista Davi diz no Salmo 139, quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, e todos os meus dias estavam diante dos olhos dele. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz ao profeta Jeremias: antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te nomeei profeta sobre Israel. Percebe? Antes que tu te formasses no ventre da sua mãe, portanto aquela vida não era fruto de mero acaso, toda vida tem procedência no coração de Deus. E há algumas histórias que a gente não entende. Eu sempre gosto de contar essa história, que eu acho maravilhoso, quando a Bíblia conta a história do nascimento de Pérez, o menino que nasce fruto da relação de Judá e Tamar. E Tamar era nora de Judá, casada com seu filho, que morre. E que pela lei Judá tinha que dar Tamar ao seu outro filho, para que ele desse continuidade ao nome do seu filho morto. Acontece que o menino era pequeno ainda, e ele diz a Tamar: fica aí na casa da tua família, quando o menino tiver idade para casar, eu te chamo de volta. É estranho isso, mas era uma lei, chamada lei do levirato. E o menino cresce, e Judá dá o menino em casamento a outra mulher, e esquece de Tamar. E alguém diz a Tamar: olha, teu sogro te ignorou, e você que tinha que casar com o menino, e ele está casando com outra mulher, e acho que ele vai te abandonar e ir para o resto da vida. E ela está presa àquela família. Entende como é que era a cultura? Ela não pode seguir a vida, ela não pode casar de novo, ela não pode encontrar um marido, um novo homem, ela não pode fazer nada, ela está presa por lei àquela família. Ela diz assim: ah é? Então tá bom. Aí ela se veste de prostituta, vai para a beira do caminho onde Judá está bebendo, num determinado lugar. E depois que ele sai de lá já meio bêbado, ou completamente bêbado, ela se apresenta como prostituta para ele, ele não a reconhece, bêbado que estava, e se deita com ela, e gera um filho nela, e vai embora. E ela decide ficar com alguns objetos dele, diz assim: deixa como pagamento aqui. E ele deixou. Passados dias, descobre-se que ela está grávida, e alguém denuncia e diz assim: Tamar adulterou, está grávida, traiu a honra do teu filho e da tua família. E Judá, enfurecido, diz assim: chama ela aqui. Ela seria julgada e pela lei seria apedrejada. Mas ele decide inquirir quem é o pai da criança. Com quem você cometeu isso? Quem é o pai? E ela diz assim: o dono desses negócios aqui. E ele percebe que era ele. Que tragédia, irmãos. Que situação mais...
Como é que esta criança cresce? Nesta relação totalmente perturbada de um sogro que se deita com a nora achando que é uma prostituta, e uma criança nasce de algo tão distorcido e tão perverso como tudo isso. Você imagina que será uma tragédia. Você imagina que esta criança vai crescer carregando talvez essa história, estigmatizada pela sociedade, discriminada pela vizinhança, porque a coisa não era simples naquela cultura. Certamente isso vira assunto, vira tema. É o filho da prostituta, é o filho da mulher que se deitou, e Pérez ia crescer no meio disso tudo. Bom, a Bíblia não conta mais a história de Pérez. Mas um dia, num livro da Bíblia chamado Ruth, tem uma mulher que é a sogra de Ruth, Noemi, que ela vai orar e abençoar Ruth, e a família de Ruth, e a casa de Ruth, e o casamento de Ruth. E a bênção que ela professa é a seguinte: que a tua casa seja tão abençoada como a casa de Pérez, que Judá gerou de Tamar. Aí eu me desconcerto. Aí eu digo: como Deus é capaz de pegar um menino que nasce de uma história tão torta, e daqui a pouco este menino se torna referência de uma vida e de uma casa, de um lar e de uma família abençoada, porque o teu passado, a tua origem, a tua história não determina o propósito de Deus na tua vida. Portanto, toda vida tem um propósito nas mãos do Criador. E por isso que a maternidade é um presente, é um milagre, é um sopro de Deus, é uma manifestação da bondade divina. Nenhuma mãe é capaz de olhar para um filho sem perceber: isto é maior do que eu. Isto é muito maior do que eu. É muito maior do que eu. Samuel não era apenas fruto do ventre de Ana. Samuel era a resposta de oração. E talvez aqui nós tenhamos mães que tenham histórias de filhos esperados, de filhos improváveis, de filhos sustentados numa UTI, de filhos pelos quais orou por anos, filhos não planejados, como eu já disse, filhos que nos deram sustos, mas que a gente sabe que são presentes de Deus para nós. Os filhos são um milagre. A maternidade é um milagre. Você, mãe, é um instrumento que Deus escolheu para criar vida e continuar a história. E existem filhos que carregam o cheiro das lágrimas da mãe, como Santo Agostinho, que se converte ouvindo as prédicas de Ambrósio, já com seus 30 e poucos anos de idade. Aquela mãe chorou por aquele filho desde que ele era menino. E só aos 30 e poucos ela vê Agostinho rendido ao Senhor e se tornando o principal teólogo do Ocidente. As lágrimas de Mônica, as suas lágrimas, mãe, não são em vão. A última coisa
para terminar, que eu gostaria de dividir com você, e que Ana nos ensina, porque ela diz: por todos os dias que viver, ele será do Senhor, lá no verso 28. Todos os dias. Veja, uma mulher que chorou por ter um filho, que chorou e orou e clamou por ter um filho. Quando ela tem este filho, ela leva ele para o templo, ela entrega ao sacerdote e diz: ele vai ficar aqui para sempre servindo ao Senhor. Essa é a última lição que Ana nos dá nesse texto, que os filhos vêm de Deus e eles são para Deus. Os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. E as mulheres precisam, mães, aprender que faz parte do caminho da sua maternidade criar filhos para entregá-los. E dói, não dói? O primeiro dia na escola, que você deixou ele lá, e que ele chorou, e que você virou as costas, não dá vontade de pegar de volta, de jamais deixar sozinho, de nunca deixar ir. Quando eu me casei, aos 19 anos, minha mãe fez um câncer de mama. E quando eu fui acompanhar o tratamento dela, e eu levava ela no INCA, ao longo daquele tratamento, e participei de palestras e ouvi os médicos que conversavam com a gente a respeito do câncer. E um médico lá no INCA 1, lá na Praça da Cruz Vermelha, ele disse para mim, ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Alguns cânceres se manifestam a partir de questões emocionais. E o lugar que eles se manifestam tem a ver com questões da psique. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de serem cobradas, de ceder, muitas vezes desenvolvem câncer no reto. E ele me deu o exemplo à época que a Ana Maria Braga saiu da emissora onde ela era líder de audiência e era a principal artista da emissora onde ela trabalhava, e ela veio para a Rede Globo, e na Rede Globo ela passou a ser mais uma, e passou a ter cobranças, e o programa não ia bem, e a direção cobrava, e a incerteza, e ela tinha que entregar, ou seja, a mudança daquele status todo. Lembra que ela desenvolveu um câncer de reto? E ele disse assim: é muito comum que mães se apeguem tanto aos filhos, que quando eles partem, ou porque casam, ou porque se mudam para longe, ou porque morrem, às vezes, as mães fazem câncer na mama. Eu nunca tinha escutado isso de um médico. Eu ouvia isso por aqui, por ali. Eu aprendi naquele dia o quanto muitas vezes a mãe se apega tanto a um filho, e eu era o primeiro filho, o filho tão sonhado, paparicado, bajulado, enfim. E foi muito difícil para minha mãe me ver partir. Mães precisam aprender que os filhos são para entregar a Deus e entregar ao mundo. E quando eles partirem, e quando eles se forem, para quanto mais longe conseguirem ir, mais sucesso você teve como mãe. Os filhos são para ser devolvidos a Deus.
E Ana devolve Samuel a Deus. Os filhos vêm de Deus e voltam. Os pais são mordomos, não são donos. Os pais são mordomos e não são donos. Uma das coisas que os maridos sofrem muito no casamento, quando chegam filhos, especialmente quando eles estão pequenininhos, acabaram de nascer, é que as mulheres nos abandonam para cuidar dos filhos. E os maridos rivalizam mesmo, dizem assim, pô. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mulher, que às vezes diz assim, meu filho é o que eu tenho de mais importante para mim. Eu amo meu filho acima de tudo. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o seu filho vai embora. Tem que ir embora. Precisa ir embora. E é o seu marido que vai ficar com você até o finzinho da sua vida. Não o ignore. Ame-o. Porque o seu marido, ele é seu. O seu filho não é seu. Às vezes é difícil ouvir isso. O seu marido é o amor que você escolheu. Não é compulsório. O filho é o amor inerente. Não há outra alternativa senão amá-lo, porque saiu de você. Mas a Bíblia diz o seguinte: os filhos são do Senhor, mas eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Por isso a maternidade também é renúncia, é gerar para o mundo, é formar para Deus, é ensinar, é corrigir, é amar e depois soltar, e depois deixar ir, e depois deixar partir. E a gente aprender que nós não temos controle sobre tudo. Teve um dia alguns pais, eu não lembro exatamente com quem a gente estava conversando, e que a gente estava falando que Asaf tinha saído, e era madrugada já, e Asaf não tinha voltado para casa, e a gente estava dormindo, e aí alguém falou, mas vocês conseguem dormir? Ele está na rua de madrugada e vocês dormiram? Você dormiu também? Margarete dormiu? Dormimos. Irmãos, eu acordado consigo evitar que aconteça alguma coisa ao Asaf na rua de madrugada? Eu lá tenho o poder mental de influenciar os acontecimentos em torno dele para que nada de mal lhe aconteça? Não está sob o meu controle. Eu aprendi isso com Jó, porque Jó, os seus filhos decidiram fazer uma festa, e quando os filhos dele se reuniam para fazer qualquer coisa, Jó ficava preocupado, alguma coisa de errado pode acontecer, e o texto diz que ele sacrificava e fazia oferendas a Deus, e ficava fazendo cultos a Deus, para tentar proteger os seus filhos. Um dia a casa caiu, e eles morreram. Sabe por quê, irmãos? Porque não está sobre o seu controle, não está sobre o meu controle. Deixe ir. E nós, pais e mães, precisamos aprender a deixar ir. E uma mãe passa a vida inteira aprendendo a entregar. Entregar no primeiro dia de aula, entregar e deixar fazer as primeiras escolhas sozinhos da vida, entregar no casamento, entregar aos caminhos da vida. Entregue os seus filhos a Deus. Cuide espiritualmente deles, derrame lágrimas por eles, porque a vida deles está na mão do Senhor. E eu termino dizendo isso. Não esqueça,
A maternidade é um presente. Não esqueça, os filhos pertencem a Deus. E não esqueça que os filhos devem ser devolvidos a Deus. Talvez existam mães aqui, chorando por filhos distantes, chorando por filhos que se afastaram da fé, chorando por filhos presos a vícios, chorando por filhos enfermos, ou até mães chorando pelo luto de um filho que perdeu. A história de Ana e a história de Mônica nos lembram: mãe, as suas lágrimas não caem em vão. Deus está vendo. E Ele vai cuidar do teu filho. E Ele vai cuidar do teu coração. Que Deus abençoe você. Nunca esqueça a frase de Santo Ambrósio: não se perderá um filho de tantas lágrimas. Amém.